Olá, como vão? Prazer em estar aqui com vocês, né? No dia 5 de novembro. Nossa, estamos chegando quase no Natal, hein, gente? Eu tô aqui com... não sei se o Valdinei tá ouvindo, porque ele me disse, ele mandou aqui que não estou conseguindo participar dos chats. Acho que não conseguirei participar no dia 5 também. Mas ele tá deixando as perguntas dele aqui, mesmo sem ele estar participando, porque depois ele vai ver as respostas, tá bom? Então, ele me diz assim: quando o cliente está nitidamente fixado em alguma fase, como, por exemplo, a fase oral, aspas, alimentando-se demasiadamente, fumando muito, falando exageradamente, fazendo sexo oral sem preservativo, entre outros sintomas, podemos perceber neste contexto a pulsão de morte? Então, Valdinei, para Freud, as pulsões nunca existem sozinhas, né? As pulsões, a sexual e a agressiva, elas caminham juntas, né? Aqui, quando você diz da pulsão, que seria talvez a pulsão de morte, talvez seja pelo fato que você põe entre aspas sem preservativo. Então, alguém que faz sexo sem preservativo, se não é com um parceiro ou uma parceira fixa, onde não há traição, a pessoa corre o risco muito grande de ter, se for no caso de uma mulher, engravidar ou sem planejamento, uma doença venérea, um HIV, é nisso que você está se pautando, porque com relação à questão da oralidade, né, você tem que ver o seguinte, quando nós vamos fazer um diagnóstico, psicanalista não faz diagnóstico, mas quando a gente vai fazer uma ficha anamnética, são indícios de que há uma fixação na fase oral, né? Mas é preciso que você entenda que em psicanálise, você aprende cada item, um por vez, ok? Só que eles acontecem na pessoa ao mesmo tempo. Então, por exemplo, se você pensar assim, bom, o recalque está lá acontecendo na infância, mas ao mesmo tempo estão se formando as fases. Depois você tem os impulsos que estão acontecendo. Depois você tem os mecanismos de defesa. Depois você tem o narcisismo, depois você tem o complexo de Édipo. Ora, tudo está ocorrendo. Então, existe aqui um único fator, não é? Que precisa ser contextualizado. O que seria essa contextualização? Esta pessoa específica que você está falando, eu não sei se é uma pessoa de fato ou se é uma suposição que você está fazendo. Dentro do contexto, da contextualização da vida dessa pessoa, é que nós podemos dizer se ela está com maior pulsão de morte ou pulsão agressiva ou sexual. Quer dizer, as duas estão fluindo ou não estão fluindo. Quer dizer, mas é preciso mais, digamos assim, é preciso mais sinais e mais sintomas e mais fatos, mais ficha anamnética, porque estar fixado na fase oral é só uma das coisas. Freud vai dar muitos atributos para as neuroses, não é? Ele não vai dar somente esse. Então, ele vai dar muitos. Quando a psicanálise, por exemplo, quando você estudou na escola primária, ginásio, colegial, você estudou como o mundo? Geografia, história, matemática, tudo separado, né? Mas tudo isso está junto. A história e a geografia acontecem simultaneamente. A psicanálise, da mesma maneira, só com um grau de dificuldade muito maior. Por quê? Porque você só vai entender realmente a matéria psicanálise, de fato e de direito, quando você faz o tripé. Precisa ter teoria, estar se submetendo a um processo de análise individual e depois de um tempo começar o seu estágio, que é atender pessoas. Quando você completa o tripé, você realmente percebe o que é a teoria psicanalítica.
Por isso que muitos psicanalistas que são grandes teóricos, não é? Leram a vida inteira, mas nunca atenderam um paciente. Eles têm muito mais dificuldade, aliás, eles não compreendem como aquele psicanalista que consegue fazer as duas coisas. Ter a teoria, ter o estágio, ter a sua análise e a sua prática. Aí você não precisa ficar com medo de não estar entendendo muito bem, porque é assim mesmo. No começo, você vai tendo os conceitos e aos poucos você vai fazendo como um grande quebra-cabeça, você vai encaixando-os, tá certo? E aí você diz para mim, o Valdinei, ele faz uma segunda pergunta. É unânime entre os psicanalistas que o id, o ego e o superego são instâncias na mente humana? Sim, isso é um consenso, não existe nenhum psicanalista, nenhuma linha de psicanálise que vá contestar, não é, a teoria da estrutura da psique, que Freud colocou, id, ego, superego, claro. Só que muitos deles falam de formas diferentes de atuação das instâncias, mas não existe psicanálise sem a fundamentação id, ego, superego. São instâncias da mente humana, ou seja, não existem em um local. Claro que não, a psicanálise é subjetiva. O Freud, quando vai fazer essa divisão, não é? Id, ego, superego, consciente, inconsciente e pré-consciente, ele faz de uma maneira abstrata. Se eu perguntar para você onde é que está a sua mente, você vai pôr a mão na cabeça, aí está o cérebro. Né? A mente é um todo, né? É um pensar e um sentir. Então, são coisas abstratas e subjetivas. Muito bem. Então, você me diz isso. Então, estou te dizendo, é unânime, sim. Mas você me pergunta isso por quê? Contudo, existe um local, um espaço para ser denominado. Contudo, professora, vivenciei uma experiência curiosa e triste. Recentemente conheci no hospital um caso de acidente de moto. Em que a acidentada ficou em coma durante alguns meses. Quando voltou do coma, foi detectada com lesões, coágulos cerebrais e problemas vertebrais. No campo cerebral, os médicos disseram que a parte do discernimento do hemisfério esquerdo foi afetada. Resumindo, atualmente a paciente fala tudo que vem em sua mente, xinga as pessoas, não suporta ficar perto de crianças, não admite barulhos, manda e desmanda em todos, não aceita receber ordens. Contudo, suas lembranças voltaram. A censura não faz o menor sentido para ela. Os médicos disseram que provavelmente não voltará a ficar 100% como era. Disseram também que é a mesma pessoa, no entanto, sem filtro cerebral, sem comportamento. Me remeteu à ausência de superego quando conversei com a família. Professora, o que você acha disso? Será que um dia falaremos dessas instâncias, id, ego, superego, de uma forma concreta? Existem vínculos na estrutura criada com Freud e os hemisférios ou não? Bom, veja bem, vamos lá. Vamos por partes. Freud parte de uma base biológica, ele é médico, né? Só que Freud, se você assistir o filme Freud Além da Alma, você vai ver isso no filme. Ele vai para Salpêtrière porque ele ganha uma bolsa de estudos para estudar as gônadas das enguias. Só que eu preciso te relatar isso para você entender. Só que a Salpêtrière era um hospício na França que tinha 6.000 mulheres internadas, que já tinha sido um local de colocar sal, colocar armas, enfim. E o Freud vai para lá, ganha uma bolsa de estudos, porque ele não tinha dinheiro, mas era muito inteligente. Mas quando ele chega no laboratório, está sempre fechado, ele nunca conseguiu fazer a pesquisa dele. Um dia ele entrou numa aula do famoso neurologista francês Jean-Marie Charcot, conhecido por tratar histéricos com hipnose. Muito bem. Tem lá uma cena que o Charcot tem uma mulher sentada com uma paralisia histérica e um homem de pé, senhor,
tremendo como se tivesse alguma doença cerebral, também de ordem histérica. O Charcot hipnotiza os dois e troca os sintomas. A senhora levanta e fica com os sintomas do senhor, e o senhor fica paralítico, sentado como se fosse a senhora. Olha, aquilo deixa o Freud tão alarmado, porque o Freud pensa assim, bom, se de fato existisse uma doença, ela não poderia ser trocada. Então, o que existe ali são só sintomas de uma doença que não existe. Né? É uma sintomatologia de algo que não se vê. E aí é que Freud começa, então, a pesquisar, né, essas instâncias da psique. Quando ele volta para o seu consultório, né, ele começa a se interessar pela histeria, que é uma doença onde você tem sintomas de cegueira, mas você não está cego. Você tem sintomas de paralisia, você não está paralítico, todos os exames dão normais. Então, isso era histeria e acontecia com homens e mulheres, né? Muito bem. Então, primeira coisa, nem tudo sabia ser explicado pela parte biológica. Mas no fim da vida do Freud, ele vai escrever uma obra que ele não termina, chamada O Projeto, onde ele fala de neurônios permeáveis e neurônios impermeáveis. Essa aula a gente nem colocou no curso porque Freud não terminou esse trabalho. Então não vai se colocar uma coisa que ele não finalizou. Mas isso seria o quê? O prenúncio do que hoje a gente não chama de neurociência, a gente chama de neuropsicanálise. Sim, os estudos que estão sendo feitos agora, atualmente, estudos feitos nos Estados Unidos, né, países um pouco mais ricos, né, países de primeiro mundo, na Alemanha, com neurociência, começam a corroborar as teorias freudianas e a conseguir achar locais como o hipocampo, né, pelo menos de algumas teorias do Freud. Se você tiver oportunidade, procura aí, ou vocês que estão ouvindo e tiverem interesse, vão ler O Projeto, não é? Que o Freud deixou. Um projeto uma coisa inacabada, porque o Freud também não tinha aparelhos de ressonância magnética, de tomografia, para ver imagens de cérebro. Ele também já fez demais para a época que ele viveu, nem luz elétrica. Então, vamos entender que Freud deu um pontapé inicial para aquilo que temos 150 anos de psicanálise, então muito pouco tempo. Se nós pegarmos na medicina, o que está mais atrasado na medicina é a psiquiatria, porque a psiquiatria, por exemplo, não tem nenhum aparelho, exceto o eletroencefalograma, para medir. Você não consegue ir no neurologista ou no psiquiatra falar assim, ai doutor, eu estou com 100 gramas de depressão, é possível me tirar isso? Não existe. O próprio psiquiatra vai te medicar por erro e acerto, ele vai ouvir teus sintomas e vai te dar os remédios. Então nós estamos num campo novo, experimental, mas sim, a neurociência e a neuropsicanálise já estão corroborando a obra freudiana, tá bom? Pesquise O Projeto de Freud. Depois você me pergunta, quando alguém conta... Nos meus estudos de xistes, fiquei com inúmeras dúvidas. Psicanálise realmente não é nada fácil. Nossa, não é fácil. Eu acho que é a forma como é explicada. Nós não podemos explicar psicanálise com termos psicanalíticos para alunos leigos. Né? Para isso vocês têm um vocabulário. Mas eu acho que as aulas estão sendo explicadas de uma maneira mais simples, talvez. Não sei. É bom você me falar. Mas psicanálise é complicada, vai. Depois de um tempo é que a gente começa a se adaptar melhor. Ele diz assim, no volume 8, que fala sobre xiste, visualizei uma definição de juízo lúdico, juízo de brincadeira, porque lúdico é brincadeira, xiste com e sem condensação. Seria possível dar algum... Eu estou rindo, sabe por quê? Porque eu sei que está escrito isso, sim. O xiste é a descarga, mais uma vez, é a descarga pulsional, pulsão agressiva e pulsão sexual. Só que a censura impede que essa pessoa faça isso de uma forma direta. Então, ela faz isso de uma forma indireta.
Então, por exemplo, eu posso fazer uma piada, pode ser pelo cinismo, que seria uma agressividade, né? Uma pessoa sarcástica, cínica, ou então pela piada, uma piada de bom gosto e uma piada de mau gosto. Eu diria assim, você está extravasando as pulsões nessas piadas. Então, assim, você não conta, você não fala assim, ah, estou com raiva, com vontade de bater naquele cara. Mas você pode ser cínica e dizer, mas que cara, mas assim, nossa. Quer dizer, nisso você está expressando a sua verdadeira emoção pulsional, mas passada por uma censura. Então, o Freud vai dar o nome de xiste, né? As parapraxias também, certo? Então, você diz assim, quando alguém conta uma piada de mau gosto, discriminatória, ou de uma ironia, palavras com duplo sentido, você já falou que é a forma de descarregar a pulsão agressiva, certo? Mas pode ser uma piada engraçada também a pulsão sexual. Caso eu esteja perto e ouvindo esse festival de xistes e começar a rir também, significa que eu estou descarregando minhas pulsões agressivas sexuais. E é muito bom que você faça isso, e todos nós fazemos isso. Claro que no adolescente isso é mais simples, porque ele está rindo toda hora e brigando toda hora. Para nós, seres humanos adultos, é importantíssimo. Tem adulto que assiste o Chaves e morre de rir porque está exatamente descarregando as pulsões. Você está assistindo um filme agressivo, né? Ah, mas isso vai despertar agressividade na pessoa? Não, só põe para fora o que você já tem lá. Então é bom quando você se emociona, fica com raiva, ou num jogo de futebol, enfim. Aonde você puder, não se reprima, não se recalque, certo? Isso é importante. Claro que tudo tem limite, né? A pessoa que passa o dia fazendo piada, aí já é patológico, né? Tá entendido? Ele fala aqui, professor, obrigado pela oportunidade de esclarecer. Sempre que precisar, eu tô vendo aqui a Sheila, boa tarde, Rodrigo, boa tarde a todos. A Pauline, olá, professor, olá, boa tarde a todos. Professora, tem alguma dúvida? A catarse é uma espécie de liberação de alguns eventos traumáticos, onde todo indivíduo é capaz de realizar esse expurgo psíquico de forma espontânea ou com auxílio de análise. Quando isso se dá naturalmente, podemos entender que este acontecimento é como um trauma que emerge do inconsciente para o consciente através do estímulo pulsional? Mais ou menos, Paulinho, porque é o seguinte. Vamos lá. Catarse. Essa palavra catarse, ela vem da onde? Ela vem da Anna Pappenhau, que era a paciente atendida pelo Breuer, que era o amigo do Freud, né? E o Breuer, a esposa dele tinha um certo ciúmes da paciente, porque a paciente exigia muito do Breuer. Então, o Breuer pede que o Freud assuma esse caso. Mais uma vez, é o caso do filme Freud Além da Alma. E o Breuer, as terapias que o Breuer fazia nele, ela chamava de limpeza da chaminé e ele chamava de catarse. Catarse também seria um acting out, também pode ser um insight. A catarse é o seguinte, é quando você tem uma lembrança negativa, vamos pôr negativa porque em psicanálise opera-se assim, uma coisa traumática que você não se lembrava, mas você não tem somente a lembrança psíquica. Você tem a lembrança junto com a emoção que você teve lá na época. Então, por exemplo, uma pessoa que tinha uma criança que teve um trauma e tinha muita vontade de gritar e não pôde gritar, e não pôde xingar, e não pôde fazer uma porção de coisas, na catarse, a catarse fará com que a pessoa grite muito e ponha essas coisas para fora. Quem estiver perto pode não entender o que está acontecendo, mas isso é positivo se a pessoa estiver dentro de um processo de análise. Lembrando
que é difícil acontecerem catarses espontâneas, a não ser que você esteja num processo já de psicanálise e aí na sua casa vem uma catarse. Aconteceu com a minha paciente, depois de 3 anos ela teve uma forte catarse, inclusive fora do Brasil, né, de um abuso sexual de infância. Teve uma catarse, estamos fazendo a terapia dela, mas isso dentro do processo analítico. Poderá também, Pauline, acontecer uma coisa também que é muito ruim. A pessoa está lá com a necessidade de ter a catarse, mas ela tem tanto mecanismo de defesa, que é o ego junto com o superego, que faz um mecanismo de defesa para que o id não se manifeste, e a pessoa fica com uma pressão interna e ela não consegue catarsear. Ela pode, inclusive, somatizar isso para doenças. Então, a catarse, ela pode ser obtida. Freud passou a fazer isso, deixou a hipnose, passou a fazer isso com a livre associação e a interpretação dos sonhos. Nós, na psicanálise integrativa, fazemos isso não só com a livre associação, a interpretação dos sonhos, mas todas as técnicas de todos os autores, inclusive hipnose ericksoniana e regressão. Então, nós usamos a mesma teoria, ok? Para chegar na mesma catarse. Por quê? Porque a regressão, por exemplo, tem uma finalidade. Vamos supor que você teve um acontecimento lá aos 3 anos de idade. Numa terapia convencional, você pode levar 10 anos para se lembrar daquele fato. Na terapia com regressão, você pode levar 1 ano para se lembrar, 1 mês, 1 hora. Claro, você vai ter que fazer a terapia, mas a lembrança, a catarse vai vir muito mais rápido, né? Vai emergir mais rápido, ok? Espero que você tenha entendido, tá? A Sheila, ainda não consegui entender como identificar que a criança passou ou não da fase sexual anal, oral ou fálica. Então, oral, ela vai ter um interesse, Sheila, por tudo que está na oralidade. Se você vir um bebê, por exemplo, ele vai... Se o bebê for encostado na mãe, ele vai sugar o seio. Mas se ele for encostado em qualquer pessoa, no seu braço, ele vai sugar o seu braço. É um estímulo e um impulso natural, não é? Como você vai perceber que ele passou para a fase anal? Muito bem, ele vai passar, claro que ele vai ter que ter um desenvolvimento do ego psíquico e do ego físico, ele vai ter que passar da idade de 1 ano até a idade de 3 anos para começar a andar, né? Que é absolutamente necessário, começar a falar, e aí ele começa a ter interesse pelas fezes. Ele vai aprender a controlar os esfínteres. É quando você ensina o bebê a não fazer cocô e não fazer xixi. Ele passou para a fase anal, certo? Ele não saiu completamente da oral. A gente não é estanque. Estou na fase oral, agora vou para anal e vou para fálica. Não, a gente sempre guarda um resquício de cada fase. Mas então, você nasce e está na oral. Aí vai chegar a hora de começar a usar o piniquinho, controlar os esfínteres, o prazer no esfíncter. Então, pensa que a fase anal é a fase que você aprende a controlar os esfínteres. Não pode mais fazer xixi e cocô a não ser no lugar correto. E depois é quando a energia vai para o pênis e para a vagina. E a criança começa a ter interesse pelo próprio pênis. A menina começa a perceber que não tem pênis. E as crianças começam a ter brincadeiras ligadas aos seus órgãos genitais. Começam a ter interesse por eles. Compreendeu? Depois vem a fase de latência, que é a fase da socialização. Mas aí eu teria que me estender muito para explicar melhor. Eu espero que você tenha entendido um pouco. A Pauline, professora, como podemos interpretar a relação da religião e do trabalho na obra de Freud, O Mal-Estar da Civilização? Bom, veja bem, o Freud foi educar filho de judeus, mas teve uma babá católica, extremamente católica, que muito o influenciou. Na minha visão, o Freud diz o seguinte,
ele fala da instituição dogmática e ele não se refere à questão religiosa no sentido espiritual, mas no sentido dogmático. Ele não crê em dogmas. Por exemplo, ele não crê que, e eu também não creio numa coisa que você tem que acreditar e não pode questionar. Por que eu não posso questionar, por exemplo, se só existia, sei lá, Jesus, a esposa e os filhos, e como é que começou a aparecer mais gente na humanidade? Eu, que fui do Opus Dei quando criança, que fiz catecismo, eu não questionava, mas eu queria questionar e não podia. Então, assim, ele questiona o fato de que você não pode questionar por causa da doutrina e principalmente por causa do fanatismo, né? Qualquer fanatismo é doença. Então, ele nunca falou sobre fé e sobre espiritualidade. Talvez esse tenha sido o grande problema dele. E numa época de muito difícil, porque você veja, filho de pais judeus, né? Ele perde as irmãs, né? Para o nazismo. Né? Ele perde um neto. Então ele teve tantas perdas que se a gente... Eu acho que existe um pouco da problemática emocional do Freud projetada no livro. Afinal de contas, ele não teve nenhum psicanalista, ele não teve a sorte que nós temos dele ter existido e deixado para nós a possibilidade de fazer análise. Então ele teve que conviver com os próprios monstros internos e muitas vezes ele fala de uma maneira brilhante, mas dos próprios rancores, né, das próprias decepções. Então eu vejo mais por esse lado, né? Não sei se você está me entendendo. A Silvia diz boa tarde a todas. Pauline pergunta, podemos dizer que com a cultura midiática pregada atualmente em defesa do endeusamento da autoimagem, estamos em uma era de ode ao falismo? Olha, é uma maneira de você fazer, você fez um texto, né? Você fez uma abordagem textual que pode ser dita assim: vivemos a era narcísica, né? Vivemos, não é somente mediática, porque as pessoas foram sempre iguais. O ser humano teve sempre as mesmas patologias, desde a era da pedra, dentro de uma ótica da obra freudiana. O que mudam são os vetores pelos quais essas psicopatologias vão se apresentar. Então, se hoje nós temos questões mediáticas, aqui nós estamos falando uma coisa que era inviável na época do Freud. Isso não muda o contexto da neurose, muda a forma dela se apresentar, né? Mas ela seria assim, quase que uma coisa assim, a água é H2O desde que o ser humano pisou no planeta Terra, a água não se modificou. Então, há coisas estanques que são lineares, né? Que são da própria física do René Descartes, são cartesianas, e há coisas que são bastante do Einstein, porque são relativas. Você tem uma questão assim do René Descartes. Quantos são 2 mais 2? Absolutamente 4. É o próprio absolutismo. Se você for ver de uma visão, né, que já é do Einstein, você vai ver que 2 mais 2 é uma dízima periódica composta onde é 3,999 a enésima potência. Isso muda. O que existe entre 3 e 4 é uma grande distância, que é exatamente esses meandros que estão sendo descobertos. Isso já passa por uma esfera um quanto filosófica. Mas é exatamente isso que nós estamos vendo assim. Nós temos as mesmas neuroses com roupagens diferentes. Espero que você tenha me entendido. Tá bom, Pauline? O falismo está ligado ao narcisismo, é o próprio narcisismo, não é? É a própria concepção narcísica, né? Que nós vivemos numa sociedade na qual a valorização
é pelo eu, pelo individualismo, né? A pouca preocupação com o outro, não é? A questão, por exemplo, da cidadania, do social, torna-se difícil, porque se nós vivemos uma sociedade narcísica, cada um está preocupado com o seu umbigo, com o seu pedaço, né? Não está preocupado um pouco com os outros. Então você tem toda a razão. Tá certo, Pauline? Professor, o que Freud quis dizer quando ele não compreendia o sentimento oceânico e atribuía a religiosidade como forma de remediar a infelicidade? Então, o sentimento oceânico é um sentimento assim, para o Freud, oceânico seria para ele uma coisa muito grande, porque imagine naquela época atravessar o oceano, então seria assim a maior emoção do mundo. E então havia uma facilidade das pessoas com a religião resolverem esses problemas de infelicidade, porque não havia nenhum método ainda que pudesse aplacar. Imagine uma pessoa antes da psicofarmacologia, da psicanálise, com depressão aguda. Que infeliz que ela era. Então ela buscava na religião, que foi ótima nesse aspecto, né? E ainda é em muitos aspectos, ela dá um sustento, ela foi um tratamento para essa pessoa, né? Então assim, eu tenho muitos pastores fazendo o curso, e pastoras, por quê? Porque eles veem na psicanálise a possibilidade de não conflitar, né? De poder dar esse acalento, mas não da forma como muitas religiões fazem. Eu não sei se você conheceu o Gasparetto, que já faleceu. O Gasparetto era espírita e um dia ele disse assim, olha, eu cansei de ir no centro espírita porque eu vou lá, faço passo, dou tratamento, aquele povo demora um mês, está com a mesma coisa. Então eu não vou mais. Prefiro tratá-los com psicologia, porque ele também era formado em psicologia. Então assim, essa era a visão da forma de remediar a infelicidade. O Jung, por exemplo, dizia, se você não tem o que fazer com o seu paciente, indique uma religião. A religião é como se ela fosse um remédio que você vai tomar sempre e ele vai te manter ali censurado no que você não consegue se censurar. Por exemplo, pessoas às vezes dependentes químicas não conseguem se censurar para parar de beber ou de fumar ou de cheirar cocaína, crack, e a religião consegue ser um superego alternativo para que ela não faça isso. Então, seria mais ou menos isso, senão a gente estenderia-se aqui por muito tempo para te explicar isso, tá bem? O Rodrigo deu sinal de vida, tudo bem? Entendendo as questões explicadas, adorando o chat. Que bom! Eu gosto quando vocês gostam e quando vocês perguntam, porque eu vejo quanto vocês são interessados. Eu tenho aqui uma pergunta que diz, olá, sempre querida professora Fátima, só que não diz Adriana Ribeiro. Muito bem, Adriana. Eu gostaria de saber como fazer psicanálise em criança de 8 anos com total deficiência visual. Poderia me dar uma orientação sobre o assunto? Sempre muito grata. Olha, realmente eu não sei. Eu posso pesquisar essa pergunta para você, porque eu sei te falar de adultos. Porque, inclusive, adulto pode até fazer o curso de psicanálise. Ele lê em braille e não tem problema nenhum. Agora, eu particularmente não conheço as técnicas que são usadas com a criança, são quase todas, são visuais. São as técnicas do desenho projetivo, do sand play, que é o trabalho com os bonecos na areia, a caixa lúdica, onde a criança vê os brinquedos e brinca com eles. Eu não sei se com 8 anos uma terapia verbal já seria efetiva. Então, como realmente esse fato eu não tenho conhecimento disso, eu não saberia te dizer, Adriana, mas eu vou pesquisar para você porque eu achei a pergunta muito interessante. Claro está que nos protocolos dos psicólogos deve haver alguma coisa,
No dos psicanalistas, se existe, eu desconheço. Eu conheço só os protocolos, como eu te disse, dos desenhos projetivos, do Sand Play e da caixa lúdica, como abordagens terapêuticas infantis. Terapias verbais infantis, não. Em psicanálise não há. Né? Então, não sei nem se musicoterapia, porque também musicoterapia não estaria, talvez na integrativa possamos, mas eu vou pesquisar para você, certo? A Pauline diz, perfeito, estava com muitas dúvidas, mas foi tudo esclarecido. Muito obrigada, professora. E o Rodrigo, tudo bem, sim. Então, que bom. Vocês tinham me perguntado, preciso esclarecer para vocês do Congresso de Psicanálise, que também me perguntaram aqui. Esse ano ficou inviável nós fazermos o congresso, porque o que ocorreu? Como nós tivemos eleições, primeiro turno e depois tivemos segundo turno, atrasou tudo. Então, assim, o que hoje a gente não consegue? Nós já não conseguimos mais agendas em locais. Aqui na SBPI as pessoas não cabem, porque sempre o congresso é maior. Então, nós vamos deixar para o ano que vem, provavelmente após o carnaval, tá bom? Ainda não tem data. Peço desculpas, mas foi muito difícil com essas conturbações que ocorreram agora no Brasil no final do ano. Muito bem, a Paulina pergunta. Na pedagogia existem muitas práticas lúdicas voltadas para a educação. Inclusiva, com certeza, terá resposta para a colega. Mas é que ela me pergunta dentro da psicanálise. Sem dúvida que dentro da pedagogia e da psicopedagogia nós vamos encontrar, mas na psicanálise é que eu vou me orientar com uma ludoterapeuta que nós temos aqui, que é a Guimar Martins, que é uma excelente psicanalista infantil. É possível que ela, se existir em psicanálise, certamente ela saberá, até porque, Pauline, o termo caixa lúdica, ela foi trazida por Melanie Klein, que é um termo psicanalítico, né? Um termo que a psicologia usa, a pedagogia usa, mas ela vem da psicanálise exatamente da Melanie Klein, que atendia os pacientes na casa dela e percebeu que os pacientes pequenos brincavam com os brinquedos dos filhos dela. E, em função disso, ela criou o sistema de caixa lúdica, que vem mudando. Eu já vi vários sistemas, caixas que você põe um cadeado e a criança pensa que a caixa é só dele. Aqui nós temos um caixão lúdico que é imenso, dá para a pessoa entrar dentro. Mas, enfim, obrigado pela dica, Pauline, é verdade. Na pedagogia existem muitas práticas que é possível realmente nós estarmos atualizando. Vamos ver se tem mais alguma pergunta para a gente poder finalizar o nosso chat. Perguntas respondidas aqui pelos nossos... lembrando, né, gente, que vocês podem mandar perguntas sempre pelo sbpi@sbpi.org.br. Lembrando que as perguntas, né, já está aqui. Pauline diz assim, sim, é possível agregar a pedagogia em atuação na psicanálise. Sim, isso eu sei, mas não propriamente numa criança com deficiência visual, né? Até porque a professora Guimar, ela é de formação pedagoga, psicopedagoga e psicanalista, né? Mas a parte, por exemplo, de dislexia, ela já não está atuando, ela está atuando mais na parte psicanalítica, que é coisas que só o psicopedagogo pode fazer, tá? Mas assim, da criança com deficiência, eu realmente não sei, ok? Então, vou ver se eu descubro, né, Pauline? Ou se você descobre também, né? Perguntar aí para alguém que trabalha na área. Estamos quase chegando no final. Então, lembrando que este ano não temos congresso de psicanálise, porque não há tempo hábil, os professores não conseguem agendas, tudo ficou complicado por causa do segundo turno das eleições, mas faremos excepcionalmente, vamos pesquisar, vamos, Pauline, excepcionalmente faremos um bom congresso, fiquem aí atentos para vocês
pensar, não gasta muito dinheiro no carnaval não, porque aí vocês têm um congresso, não vai ser caro, mas aí pensa que vocês vêm para São Paulo, tá? E vem, quem não conhece, vem conhecer São Paulo. A Pauline diz, eu me formei em pedagogia e vou retomar alguns temas. Muito bem, então, Pauline, já que você é psicopedagoga, se você é pedagoga, vai pesquisar, porque eu acho interessante, né? Inclusive, enriquece o conhecimento meu, seu e dos colegas. Nem tudo a gente sabe, né? Nós somos eternos aprendizes. Olha, eu aprendo tanto todos os dias. Eu estava lá, domingo passou um programa, não sei se vocês viram na Record, sobre ansiedade. Ah, fiquei lá assistindo, achei o máximo. Aprendi lá umas coisas novas, anotei, tudo, porque eu falei, sabe de uma coisa? Eu sei da ansiedade, agora eu estou vendo aqui por outros profissionais, com outras visões. Olha, como diria meu pai, saber não ocupa espaço. Portanto, nós somos eternos aprendizes, tá bom, gente? Então, bom final de semana, fiquem com Deus. Até segunda-feira. Beijos, adoro vocês.